nome de Jesus, nós louvamos, engrandecemos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque nesta noite nos reunimos na tua presença, na tua casa, e queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, e que possamos, mais do que participarmos de um culto, ó Deus, nós sairmos daqui transformados pela tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. E, ó Deus, cada ouvinte aqui presente, aqueles que nos assistem através da transmissão, aonde chegar essa transmissão, o Senhor abençoe poderosamente, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo, graças a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? A gente sabe que em muitos lugares já não se pode mais ouvir a palavra de Deus, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas existem países que é proibido pregar a palavra de Deus. Nós, graças a Deus, né, temos esse privilégio de podermos ouvir a palavra de Deus. Amém, gente? A gente tem esse privilégio de poder vir na casa de Deus, né, e nos reunir para celebrar, para ouvir a palavra de Deus. E hoje eu queria compartilhar algo poderoso que pode fazer diferença na vida daqueles que ouvem e praticam. Amém? A palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. E aqueles que ouvem e não praticam, ele é bem-aventurado? Não. Pelo contrário. Ele se torna o quê? Pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica, o que acontece com ele? Ouvinte esquecido, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então, se você ouvir a palavra de Deus, ouça atentamente, conforme diz as Escrituras no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu vou falar sobre a obediência e o exemplo. Amém? Abra comigo em Isaías 1:19. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Esse versículo é um versículo que muitos conhecem de cor e ficam alegres quando lemos esse versículo. Diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Amém, gente? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Muitas vezes nós queremos o bem dessa terra, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas a palavra de Deus diz aqui que tem que querer e tem que obedecer. Muitas vezes nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, nós queremos ser bem-sucedidos na sociedade, na igreja, no ministério. Mas a Bíblia tem direções para todas estas áreas. Porém, somente aqueles que são obedientes alcançam. Amém, igreja? Amém? Por isso a palavra de Deus diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra, comereis o bem dessa terra. Você quer? Eu quero, mas tem um preço. Quantos estão entendendo? Quando eu quero, por exemplo, sair do culto e eu vou para uma pizzaria, eu quero uma pizza, daquelas de 4 queijos, ou de calabresa, aleluia. Tem uns que já estão começando a glorificar com água na boca.
É? De pepperoni, né? Seja o que você quer. Você quer é uma coisa, mas tem um preço a pagar. Muitas vezes nós queremos usufruir das coisas que a Bíblia fala, como a profeta falou aqui e ensinou a respeito do dar e do receber. Por isso que Jesus diz, mais bem-aventurado é o quê? É dar. Porque você está dando e a lei da ceifa e da semeadura, você planta e você colhe. Então, aqui tudo tem a ver com o quê? Com a obediência. Se você quiser e obedecer, você vai comer. Você vai desfrutar o bem dessa terra. Não basta apenas querer, tem que obedecer. Então a palavra que eu tenho para você nessa noite é o poder transformador através da obediência e do exemplo. Quantos podem dizer amém por isso? Amém? Obedecer é uma ordem. Diga, obedecer é uma ordem. Amém? Quantos filhos temos aqui? Só quem é filho. Quem não é filho, nós temos que orar. Apareceu no mundo. Não tem pai, não tem mãe, não é filho, ou Jesus. Não, todos nós somos filhos. Ainda que não tivemos, talvez, pai ou mãe, somos filhos de Deus, amém? Então, quantos filhos temos aqui? Aleluia, glória a Deus, todos. Em Colossenses 3, versículo 20, a palavra de Deus diz aos filhos, vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. A Bíblia diz que os filhos têm que ser obedientes aos vossos pais. Obediência é algo que é uma marca de um cristão. Se você é um cristão, se você é um servo de Deus, você tem uma marca, e essa marca tem que ser o quê? A obediência. Vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Quantos são empregados aqui? Levanta a mão. Empregados. Lá no versículo 22 de Colossenses 3, 22. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como que para agradar. Os servos, os trabalhadores, têm que ser o quê? Obediente aos seus senhores. Você que é um funcionário, né? Seja um bom funcionário. Seja um funcionário obediente. Amém, gente? Não estou vendo nenhum glória a Deus, aleluia. Deus está falando. Essas horas é aleluia. Porque a obediência, irmão, é uma marca do cristão. Então, o filho tem que ser obediente. O empregado tem que ser obediente. O membro do corpo de Cristo, o discípulo tem que ser o quê? Obediente. Abra comigo em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Diz assim: para as ovelhas, os discípulos, os membros do corpo de Cristo. Diz lá: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Membros do corpo de Cristo, discípulos, filhos de Deus, ovelhas do rebanho, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Amém, gente? Uma das coisas que a marca da ovelha é que a ovelha é o quê? Obediente. Lidar com ovelha é diferente de lidar com bode.
a ovelha é dócil, é obediente. Amém, gente? Então, nós precisamos entender que se somos de Deus, a marca principal na nossa vida tem que ser o quê, gente? A obediência. Só através da obediência é que poderemos nos transformar também num bom exemplo. Amém, gente? A gente sempre dá esses exemplos, né? Uma cadeira dessa que você está sentado aí, ela foi feita uma matriz, né? Através dessa matriz foi feito todas essas cadeiras iguais. Se a matriz é boa, a cópia também será boa. Então, se Jesus, ele como filho de Deus, ele obedeceu tudo o que o Pai o mandou fazer. Ele foi um filho obediente, a tal ponto que o Pai destacou: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse meu filho me alegra, porque ele me obedece em tudo. Gente, Jesus obedeceu cada ordem de Deus, que não foi fácil, não. Após ser batizado e ouvir que ele era o filho amado, Deus diz: agora vai para onde? Para um spa que eu preparei para você, aleluia. E nesse spa eu coloquei muita comida, né? E você vai ter sombra e água fresca. Foi isso. O que Deus o levou a fazer? Ir para o deserto, orar, jejuar, para ser o quê? Tentado pelo diabo. Irmãos, imagina você, né? Ouve a voz de Deus, né? Lá no céu vem aquela voz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Uau! Olha, Deus falou comigo, que coisa tremenda. Aleluia! Estou agradando a Deus. Agora vá para o deserto. Eu acho que não foi Deus, não. Vocês estão entendendo, gente? Jesus foi para o deserto e ele ficou lá 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber nada. Isso é fácil? Isso é fácil, igreja? Mas Jesus foi o quê? Obediente. Ele foi tentado? Foi, mas ele não cedeu à tentação. E o Pai o glorificou. Quantos podem dizer amém por isso? Gente, ele foi um filho obediente. Em tudo Jesus foi obediente. E se nós queremos parecer com Jesus, esta tem que ser a nossa marca de filhos obedientes. Amém, gente? Quantos são servos obedientes? Amém? Nós precisamos ser o quê? Obedientes. Só através da obediência podemos nos transformar num bom exemplo. Irmãos, nós iremos receber comandos do Senhor. Agora, cabe a nós obedecer ou não. O Senhor está falando, mas muitas vezes nós estamos ouvindo a voz do Senhor, mas nós não estamos querendo obedecer. Eu já falei algumas vezes: se Jesus te pedisse alguma coisa, você faria? Ah, pastor, certamente, se Jesus me pedisse alguma coisa, eu faria com todo o prazer, porque eu amo, eu adoro, olha, eu devo tudo a Ele. Muitas vezes nós falamos assim, mas na hora que Jesus pede, a gente não faz. Quantas vezes, né? O Espírito Santo já falou para você: prega para aquele teu amigo, prega para aquela pessoa, vai lá e pergunta para aquela pessoa lá se ela está precisando de uma oração.
Vai lá e fala do meu amor para aquele, teu vizinho, tua vizinha, o teu parente. E a gente endurece o coração e fala: Senhor, e se ele não gostar? E se ele não aceitar? A gente fica, às vezes, dando desculpas e não obedecemos a palavra de Deus. Irmãos, Jesus já nos mandou, Jesus já nos pediu muitas coisas, sim ou não? Quem que diz assim, orai e sem cessar? Jesus. Quem que disse, ide e pregai o evangelho? Quem que disse? Jesus. E sereis minhas testemunhas. Quem que falou isso? Jesus. E aí? Nós estamos obedecendo ou não obedecendo a palavra de Deus? Irmãos, nós precisamos buscar de Deus uma renovação para nós sermos obedientes. Amém, irmãos? Obedientes. Eu não sei vocês, eu nasci num lar cristão, evangélico, E desde criança a gente cresceu vendo, E a gente via coisas que eu falei, Jesus amado, que bênção quando uma pessoa é obediente, quando um servo é obediente, quando um cristão é obediente, porque a obediência é a marca de um cristão autêntico, verdadeiro, irmãos. A obediência é um fruto tremendo, amém, gente? E nós precisamos buscar sermos obedientes à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, à palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós obedecemos, nós também nos tornamos um exemplo. E Jesus em tudo foi obediente e se tornou um exemplo. Eu não falo nada de mim mesmo, eu não faço nada de mim mesmo, mas só falo e só faço daquilo que ouvi da parte do meu Pai. Se meu Pai mandou fazer, eu faço. Se meu Pai não mandou fazer, eu não faço. Amém, gente? Em tudo Jesus obedeceu. A gente conta aquela história, que Jesus foi mandado lá para o tanque de Betesda, aonde tinha muitos doentes. E lá acontecia um fenômeno que todas as vezes que a água era movimentada, descia anjos ali, movimentava a água, o primeiro que caísse naquela água, o que acontecia com ele? Ele era curado. E ali muitos desenganados ficavam ali esperando a vez dele. Eu estou desenganado, não tem solução mais. Tem a fonte. A tua única esperança é você entrar primeiro do que qualquer um, quando a água se movimentar. E ali, muitas pessoas já estavam morando ali há algum tempo. E lá diz a palavra que existia um homem que estava quantos dias lá? 38 dias. É isso? 38 semanas. Ele estava 38 anos ali, morando naquele lugar, esperando a água movimentar. E ele por várias vezes viu a água movimentar. Mas alguém entrou primeiro do que ele. E a chance dele ser curado ali era zero. Sim ou não? Sim ou não, gente? Qual que era a doença dele mesmo? Paralítico. A água estava movimentando. Ele dizia, ei, alguém me ajuda, alguém me coloca lá. Vinha um mais, um doente melhorzinho do que ele, pulava na água e era curado. Tem que esperar a próxima vez, tem que esperar a água se movimentar. E Deus manda Jesus ir naquele lugar. Lá existe um homem que eu quero que você cure ele. Aleluia. Jesus chega ali, encontra com aquele homem, e o homem conta a história para Jesus, e Jesus olha para ele e diz, levanta, toma a tua cama e anda. E na mesma hora ele levantou e saltou. Aleluia. Foi curado. Jesus fez um milagre extraordinário, curou um homem paralítico, coxo. Aí Jesus sai dali, obedecendo aquilo que Deus tinha mandado fazer. Foi lá e curou um. Eu sempre digo que nessa passagem, se somos nós,
paralítico levanta, a gente fala: irmãos, prestem atenção, o poder de Deus está aqui, olha este homem, vocês conhecem, façam uma fila aqui que eu vou orar com imposição de mãos, aleluia. E eu já tiro uma foto com ele, ele levanta as, e já vamos fazer a grande campanha dos milagres. Irmão, Jesus entrou lá, curou ele e saiu. Porque Deus diz: vai lá e cura um homem e mais ninguém. E Jesus foi discreto, foi obediente. Será que nós também chegaremos a esse ponto de obedecer? Amém, gente? Amém, gente? Obediência é algo que a gente tem que desenvolver, irmãos. É fácil obedecer? Não. Às vezes a gente pede: irmãos, tem cadeira aqui na frente. Nem isso o pessoal obedece. Nem isso. Aí a gente: pastor, eu vou ser obediente. Vai nada. Se não é capaz de obedecer nem uma simples ordem. Sim ou não, irmãos? Vamos falar a verdade aqui. Aleluia. Já falamos muito disso aqui, né? Puxa vida, nós vamos em algumas igrejas, em alguns países do mundo, que as pessoas chegam e elas querem estar perto do altar, na frente ali, aleluia. E mesmo que não quer, ele fala: não, você vai sentar lá na frente, aleluia. Irmão, se fizer isso aqui, a pessoa fala: não volto mais naquela igreja. Ficam marcando lugar para a gente sentar. Na minha vida mando eu, aleluia. Ainda sai glorificando, irmão. Está crescendo a orelha aí, às vezes, né? A orelha vai ficando vermelha, né? Mas, irmãos, nós estamos falando isso por quê? Porque a obediência é a marca do cristão. Amém, gente? A Bíblia diz que é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Se a gente for sacrificar sem obedecer, o sacrifício não será o quê? Aceito. É sacrifício de Caim, é sacrifício de Saul. Deus falou para Saul: Saul, você vai lá e você extermina esse povo. Que povo que era esse mesmo? Os amalequitas. Não deixa nada. E não tome nada deles, porque tudo está o quê? Contaminado, amaldiçoado. Aí Saul chega lá, começa a guerrear e tem a bênção de Deus sobre a vida dele, e ele começa a ganhar as batalhas. Aí o soldado diz: olha, eles aqui têm uns bois, umas vacas aqui, olha, vaca holandesa, né? Vaca de primeira, né? Escalão aqui, um negócio que nem nós temos lá, não dá para poupar isso aqui não. A gente até oferece algumas em sacrifício lá. E o Saul falando: então poupa o melhor do gado. Saul, tem umas ovelhonas aqui que é uma bênção. Essas ovelhonas gordas, peluda, aleluia. Vai dar bastante lã, aleluia. Vai dar bastante gordura, essas ovelhas aqui. Olha, nem lá em Israel nós temos ovelhão assim. Não dá dó de matar. O que Deus tinha falado para Saul, gente? Mata tudo. O que ele fez? Poupa as ovelhas. E Saul não matou quem? O rei dos amalequitas. Não, vou matar não. Vou chegar lá com o rei acorrentado. Eu vou puxar ele, e todo mundo vai ver aquele rei sendo humilhado, e eu na frente, no meu cavalo, puxando aquele rei, né? Todo esfarrapado. Eles vão festejar com isso. E Saul fez isso. Porém, desagradou a quem, gente? Desagradou a quem, igreja? A Deus. Porque não
soube obedecer o comando de Deus. Muitos crentes não estão aprovados porque recebem o comando e não obedecem. Saul está lá, todo satisfeito, ganhei a guerra, trouxe despojos, né? Está tudo certinho, chega o profeta de Deus. Como é que era o nome do profeta? Samuel. E Deus diz, vai lá e conversa lá com aquele rei lá, porque ele me desagradou. Ele não, o quê? Ele não me obedeceu. Quando chega lá o profeta, ele, profeta, você é homem de Deus, Deus te usou, Deus falou que era para eu ir, que eu ia ser bem sucedido, eu fui, fiz tudo conforme você falou, e fui bem sucedido, e ganhamos a guerra, a batalha. E o profeta disse para ele, você obedeceu tudo mesmo que Deus mandou você fazer? Ele diz, não, obedeci. E o profeta diz, mas tem certeza? Você fez tudo aquilo conforme o Senhor te disse? Ele falou, fiz. Aí o profeta diz, escuta, e que balido é esse de ovelhas que eu ouço? Que mugido de bois são esses que eu estou escutando? Não era para matar tudo? Aí, não, é que nós resolvemos trazer o melhor do gado, o melhor das ovelhas, nós trouxemos para sacrificar o quê? Ao Senhor, aleluia. Tem um ar de, né? Uau, o rei espiritual, o rei quer sacrificar, irmãos, aleluia. O profeta diz assim, espera só um pouquinho, que eu já te falo o que Deus mandou falar para você. E ele pensou, né, que ia escutar uma coisa bonita, né? Um elogio, um parabéns, e o profeta diz, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém, gente? Amém, gente? Obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, se nós não formos obedientes, nós podemos fazer jejuns, nós podemos fazer adoração, nós podemos fazer aqui ofertas, nós podemos fazer um monte de coisa, e tudo que nós fizermos não será aceito pelo Senhor, porque a obediência vem em primeiro plano. Amém, gente? A obediência, ela vem em primeiro plano. Abra comigo em Tito capítulo 2, versículo 1 em diante. Quem que era Tito? Um discípulo de quem? De Paulo. E Paulo escreve a Tito e diz o seguinte, tu, porém, fala o que convém a santa doutrina, pregue a palavra, ensina. Os velhos que sejam sóbrios, sérios, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, e que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mas mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, puras, virgens, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, seriedade, sinceridade,
linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta aos servos que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amados, Deus está falando aqui, colocando, através do apóstolo Paulo, ordem, né, nas vidas dos velhos homens, das mulheres, dos jovens, das jovens. E está dizendo para Tito, e em tudo te dá por exemplo de boas obras. Amados, Deus espera que nós sejamos o quê? Exemplo de boas obras. Mas para sermos exemplo, nós temos que ter em nós a obediência. Só através da sermos obedientes à palavra de Deus, obediente aos nossos pais, obediente aos nossos senhores, obediente aos nossos líderes, aos nossos pastores, é que nós seremos o quê? Um exemplo. Amém, gente? O seu exemplo vai anular as desculpas. Às vezes a pessoa, ela diz, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo evangelizar, eu não consigo amar, eu não consigo me firmar, mas através do exemplo isso é possível. Jesus foi o nosso exemplo, amém, gente? O que Paulo disse? Sede o quê? Sede o quê? Meus imitadores, como eu sou? De Cristo. Se Cristo conseguiu, se Paulo conseguiu, nós temos que tentar também. Deus está à procura de pessoas obedientes, que se tornem exemplos neste mundo. Quantos podem dizer amém por isso? João capítulo 13, versículo 15, diz assim, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Quem que deu o exemplo? Jesus deu o exemplo. Como ele fez, nós temos que fazer também. Amém, gente? Quantos sabem da tomada de Jericó? Amém? Eu estive em Jericó e os muros de Jericó já não existem mais, mas em uma escavação tem pedaços de pedras, gente, e não é pedrinhas, é pedras enormes, que foram derrubadas. E foram derrubadas pela estratégia que Deus deu a Gideão e a obediência de quem? Do exército que estava com ele. Josué, perdão. Troquei aqui o Gideão com Josué. Amém? Olhem para mim e façam o que eu fizer. Lembra dessa história? O que aconteceu? Pela obediência, os muros foram abalados e caíram. Agora imagina Josué, façam o que eu fizer. Olhem para mim e façam o que eu fizer. Aí Josué vai lá e toca a trombeta. Eu não vou tocar não. Não estou afim de tocar não. Não estou afim de gritar também não. Dói a garganta, fica rouco depois. O que aconteceria com um soldado desse aí depois? Não fez o que era para fazer. Não andou na estratégia, não era obediente. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver, aleluia, a obediência. Porque só através de sermos obedientes, Deus nos usará de forma sobrenatural. Amém, gente? Nós precisamos ser um exemplo, porque o exemplo vai conferir a autoridade de Deus sobre nós. Amém, gente? Sabe como quer que Deus use uma pessoa? Pela obediência.
Eu tenho vontade de fazer a obra de Deus, mas eu não tenho talento assim que o pastor Gustavo tem. Meu Deus, como eu queria ser como Gustavo. Eu queria fazer a obra de Deus, mas não tenho talento assim que a pastora Janete tem de ensinar e tal. Amo tanto. Mas irmãos, Deus usa cada um como Ele quer. Ele confere dons diferentes aos homens. Amém, gente? Não pensa que foi assim de uma hora para outra que aconteceu. Isso não. Foi desenvolvendo o seu talento. Amém, irmãos? Eu lembro que quando eu comecei a abrir reunião na igreja, foi assim. Meu pai me chamou e disse, olha, vai lá e abre o culto. Vamos colocar em pé. Feche seus olhos. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. É assim. E o coração batendo, as pernas tremendo. Quando foi para pregar a primeira vez? Para vir na frente, a primeira vez testemunhar. Mas quando você diz assim, eis-me aqui, Senhor, e você se apresenta, Deus vai te usando, te acrescentando. Amém, gente? Amém? Lá na igreja não dão oportunidade para mim. Gente, hoje mesmo eu vi uma frase, né, que colocaram assim, tem gente brigando, né, por fazer a obra de Deus e não acha espaço na igreja. Nos hospitais está cheio de lugar para fazer a obra de Deus. Nos presídios estão cheios de lugares para fazer a obra de Deus. Nas escolas estão cheios de lugares para fazer a obra de Deus. Nas praças, nas ruas, nas casas, estão cheios de lugares para fazer a obra de Deus. Amém, gente? O que nós temos que fazer é despertar. Esse tempo atrás, um grupo de jovens, eu não sei de onde que eles são, parece que se é de Goiânia ou de Brasília, mas eles começaram, céu na terra, de onde são? É de Brasília, né? Os jovens começaram, vamos para a rua, vamos começar a adorar a Deus. Irmãos, eles estão fazendo um movimento tremendo, um violãozinho, um carrum, e estão juntando multidões de pessoas. E os jovens estão indo para essas adorações nas ruas, e pessoas estão se convertendo, estão aceitando Jesus. Por quê? Porque alguém diz, eis-me aqui, Senhor, é para fazer a tua obra, é para evangelizar, é para pregar, é para cantar, é para usar o dom que temos, então vamos. A pessoa quando obedece, aleluia, através da obediência, Deus confere a autoridade. Amém, gente? A autoridade vem através do quê? Da obediência. Expulsaram um demônio. A Bíblia diz, ide pregar o evangelho, e os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, expulsarão os demônios. Irmão, a primeira vez que a gente vai expulsar demônio, a gente fica meio assim. Vai que não sai. Vai que pega em nós. Irmão, é mais ou menos assim. Faz parte. Mas na hora que você expulsa o primeiro, você se anima. Fala, opa, olha, Deus está me usando mesmo. Daqui a pouco, irmão, você está doido que manifesta para você colocar a mão no bichão e dizer, está amarrado. Você vai embora. Vou matar ela, não vai não. Eu, quando era criança, o meu brinquedo na igreja, a minha brincadeira na igreja, era de expulsar demônio. Fazer o culto. Chamava os amigos, você vai ser o endemoniado, você vai ser o obreiro, eu sou o pastor. Você é o visitante. E culto é começando. Até que um dia, irmão, nós estávamos lá, e aí o pastor lá da igreja orava, né? Agora o homem de Deus vai orar. Aí a prece poderosa, ele dizia, oh Deus! Caiu um monte de gente endemoniada. Era mais ou menos assim. E aí eles deram oportunidade para mim, né? Ali no cultinho de criança, ali, a gente brincando, né? Aí agora o homem de Deus vai orar. Eu levantei a mão e falei, oh
Deus! Aí o menino fingiu de endemoniado, e atrás de mim, quebrou-se uma porta, de uma parede, e uma endemoniada de verdade. Eu olhava ali para o pessoal, o menino, né, fingindo de endemoniado, e a endemoniada verdadeira atrás de mim. Eu falei, Jesus amado. Na hora, irmão, o que a gente pensou? Correr. Não ficou um, irmão. Até o pastor ali correu. Aí que eu pensei, opa, a gente está brincando desse negócio aqui, a gente gosta desse negócio aqui. Na hora que tem a oportunidade de expulsar um demônio, a gente corre. Aí, uma obreira que estava, né, fora do peso, ela correndo atrás do endemoniado, o endemoniado ia para a rua, irmão, correndo na rua. Ela, meus filhos, me ajuda, gente. Não, vamos lá. Saímos correndo, irmão. Correndo, e a pessoa correndo, e no meio das casas, um endemoniado na rua, e nós correndo atrás, né? Até que juntamos, ela pulava, aí eles dizem, vamos carregar até a igreja. Eu falei, não, vamos expulsar aqui. Aí eu coloquei a mão lá no meio da rua, e falei, em nome de Jesus, sai. Saiu. Irmão. Aleluia, né? Aí a gente andava uns 10 passos, manifestava de novo. Aí expulsava de novo. Foi um treinamento, irmão. Até levar para dentro da igreja, né? E aí entregar lá para o obreiro, para os pastores lá. Mas a gente saiu do culto assim, uau, você viu? Nós pegamos a endemoniada, ela pulava, ela dizia, vai matar, não vai matar não, em nome de Jesus vai sair, saiu, aleluia. Irmão, nos outros cultos a gente já estava tudo assim, né? Será que vai vir um outro? Já ficava, né? Porque Deus usa, irmão, a quem Ele quer. Amém, gente? Deus usa a quem Ele quer, como Ele quer. Nós precisamos obedecer o ID de Jesus. E através do ID de Jesus, nós nos tornaremos exemplos de Jesus. E expulsaremos os demônios. Falaremos novas línguas, aleluia. E curaremos a quem? Aos enfermos. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Jesus vivia o que ele ensinava. Isso confere autoridade. Lá em Marcos 1:22 diz que maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aquilo que Jesus ensinava, ele vivia, ele obedecia. A Bíblia diz que é para amar meu inimigo, mas não vou amar não. É difícil demais, né? Amar o inimigo. Não. Pula essa página. A Bíblia diz que é para perdoar, mas não vou perdoar não. Pula essa página. Pode isso, irmão? Então, nós temos que obedecer a palavra de Deus, e através da obediência, Deus nos dará autoridade. Devemos dar o exemplo para que tenhamos crédito. Para nós encerrarmos, abra a Bíblia lá em 1 Timóteo 4:12 em diante. 1 Timóteo 4:12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Está falando para Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo. Paulo considerava ele como o quê? Filho. Timóteo, meu filho. Ele é novinho, e a igreja está precisando de um pastor, estou enviando quem? Timóteo. Chega lá na igreja, um piazão, né? Novo, e as pessoas olham e falam, esse camarada não tem idade para ser pastor, não. Mas quem está mandando não era Paulo. E Paulo diz para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá.
Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi concedido por profecia e através da imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Timóteo, você tem o dom. Timóteo, você é novo, mas Deus está em você. Persevera na palavra de Deus, persevera no trato, persevera no amor, no espírito, na fé, na pureza. Que ninguém despreze porque você é novo, mas seja você o exemplo aos fiéis. Não desprezes o dom que há em ti. Aleluia, irmãos. E Timóteo foi um grande discípulo, servo de Deus, que conduziu a igreja do Senhor. Amém, gente? Então, que nessa noite, você e eu, possamos sair daqui hoje com esse pensamento. Deus, eu quero ser obediente. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero ter essa marca dentro de mim. Eu quero ser uma pessoa, ó Deus, obediente aos princípios da tua palavra, obediente aos meus pastores, obediente aos meus pais, aos meus líderes, meus patrões. E eu quero me tornar um exemplo, Senhor. Eu quero ser esse exemplo. Todas as vezes que a gente vê grandes homens de Deus, a gente pensa, puxa vida, como que essa pessoa chegou aonde ele chegou? E a maioria deles dizem a mesma coisa. O caminho para chegar aonde cheguei foi através do quê? Da obediência. A obediência aos meus pastores, obediência à palavra de Deus, obediência aos meus líderes. Amém, gente?